Bom dia, meus amigos. Um bom sábado para todos nós. Vamos acordar com o coração repleto de felicidade e mil sonhos no pensamento. Que o dia de hoje seja de muita alegria. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 174, que diz o seguinte: dê especial atenção ao futuro, enterrando de vez o passado triste e culposo. Vire-se para o futuro, com poderosa esperança no peito. Anseie uma verdadeira paz e tenha vontade de progredir. O seu pensamento voltado para as coisas boas que hão de vir faz apagar as marcas do passado, como se passasse uma borracha sobre elas, abrindo com isso o espaço para a alegria e a prosperidade. Dê mais valor ao que está por vir do que ao que já se foi, a fim de desafogar o coração, ter paz, dormir tranquilo e acordar confiante. Você atrai para já os melhores dias do futuro quando vive o clima da esperança. O Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é o 11. Não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgue para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. Então, escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se novamente e continuou a escrever na areia. Mas eles, tendo ouvido Jesus falar, retiraram-se um após o outro, saindo em primeiro lugar os mais velhos, porque possuíam mais pecados. Após todos se retirarem, Jesus ficou sozinho com a mulher no meio da praça. Então ele levantou-se de novo e disse: Mulher, onde estão os que lhe acusaram? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não vou lhe condenar. Vai e não volte a pecar. São João, capítulo 8, versículo de 3 a 11.
Com esse ensinamento, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus faz do perdão um dever, pois não existe ninguém que não precise dele para si mesmo. Ele nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar no próximo que perdoaríamos em nós. Antes de condenar alguém por uma falta, vejamos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro é reprimir o mal e o segundo é desacreditar a pessoa cuja atos estamos criticando. No segundo caso, nunca encontraremos desculpas, pois a crítica tem origem na maledicência e na maldade. Reprimir o mal é louvável e constitui, em alguns casos, até mesmo um dever, principalmente se dessa repressão resultar um bem. Sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. E o homem deve ajudar sempre no progresso de seus semelhantes. Este princípio, não julguem para não serem julgados, não deve ser aplicado em sentido absoluto, porque a letra mata e o espírito vivifica, ou seja, o que estiver escrito não terá valor nenhum se o ensinamento não for seguido. Se nos sentimos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter autoridade para censurar e, ainda mais, estaríamos condenando alguém de forma injusta. Em nosso íntimo, não conseguimos obedecer a alguém que, mesmo tendo poder, não respeita as leis e os princípios da autoridade que está querendo aplicar. Não existe autoridade mais legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia ao exemplo dado pelo homem de bem. Isto é o que fica ressaltado de forma bem clara nos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Que Jesus nos ajude para que possamos entender esta mensagem do capítulo de hoje. E que antes mesmo de julgarmos os outros, vamos nos avaliar, olhar no espelho, tentar enxergar os nossos defeitos. Amado Mestre Jesus, obrigada pelo dia de hoje, por este merecimento de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Obrigada, Senhor, pela luz que nos ilumina, pela equipe espiritual que está à frente deste Evangelho, pelos nossos protetores e guias espirituais, nossos irmãos de luz que nos acompanham. Derrama sobre cada um de nós suas bênçãos, sobre esta humanidade que está passando por esta fase. Que o Senhor dê sabedoria, paz e tranquilidade. Toca no coração de todos nós, principalmente daqueles que ainda não vos conhecem. Meus amigos, eu desejo a todos vocês um dia abençoado por Deus, que seja iluminado por muita, muita alegria, amor e paz. Que assim seja.